Glória a Deus. Irmão, estou sentindo uma presença de Deus neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Amém? Amém. Aleluia, Deus céu. Glória a Jesus. Mateus no capítulo 26. Glória a Deus. Mateus 25, 26. Meu Deus do céu. Vamos dar um sol. Quase que eu caio também. Oh, meu Deus. Jesus do céu. Oh. Não é fácil não. Amém? Mateus 26. O versículo é o 39, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 39. A palavra de Deus, aleluia, nos diz aqui que, e indo um pouco adiante, prostrou-se e sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como quero, mas como tu queres. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus, hein, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, aleluia, diante daquele cálice que ele ia beber, que era carregar a sua cruz, né? Que ele ia passar, irmão, por tudo aquilo. Louvado seja Deus, que ele ia passar. Aleluia, ali ele como sendo Deus, ele já é onisciente, onipresente, onipotente, né? Deus, ele, aleluia, Jesus, ele já sabia o que ele ia passar. Aleluia. Então ele ora ali, dobra seu joelho diante daquela, aleluia, responsabilidade que ele tinha. E ele pede para Deus: se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, aleluia, e não a minha. Né, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Hoje é um dia que as pessoas estão aí comemorando, né? Aleluia, lembra de Deus, lembra de Jesus, né? Comemora, come peixe, né? Louvado seja Deus. Mas muitos vão assistir o filme A Paixão de Cristo, vão chorar, se emocionar, né? E uns até pensam, coitadinho, né? Veio fazer o bem, mataram ele, né? Mas na verdade, irmão, Jesus, ele não morreu na cruz em vão, não foi um acidente, não foi, aleluia, uma coisa mal planejada, mal calculada, não, aleluia, mas, aleluia, os planos de Deus teria que acontecer dessa forma. Era plano de Deus moê-lo, era plano de Deus trazê-lo à terra e dar, aleluia, ele como sacrifício pela humanidade. Louvado seja Deus. Era o plano de Deus que Jesus viesse até a terra, aleluia, louvado seja Deus, e desse a sua vida por nós na cruz do Calvário. Como homem, sendo ser humano ali, ele sentia dor, ele sentia angústia, ele sentia tristeza, né? Aleluia. E aqui em Mateus capítulo 26, no verso 39, aleluia, louvado seja Deus, ele diz: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aleluia, louvado seja Deus. Ele desejou não passar por aquilo, pelaquela situação, desejou não passar,
mas ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Louvado seja Deus, aleluia. Seja feita a vontade de Deus, irmão, na nossa vida. Se nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, nós temos, aleluia, louvado seja Deus, que seguir, aleluia, louvado seja Deus, os exemplos dele. Temos que olhar para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes, quando a gente está passando uma luta, uma dificuldade, quando estamos diante de uma responsabilidade, costumamos, aleluia, olhar para as pessoas, olhar para quem está fazendo errado, olhar para quem voltou, quem desistiu. Mas o maior exemplo para a nossa vida é o exemplo de Jesus Cristo. Era difícil para ele passar por aquilo. Imagine, irmão, a pessoa está ali com saúde, está ali bem, está ali alegre, e de repente ele começa a lembrar o que ele vai passar. Ele sabia o que ele ia passar. E ele, no momento ali, a Bíblia fala que teve um momento que ele chorou, suou lágrimas de sangue. Imagine, irmão, aleluia, aquela pressão ali, louvado seja Deus, que Jesus estava passando, sabendo que ele ia passar, humilhação, mas ele disse, aleluia, louvado seja Deus, para eu chegar lá, para eu vencer, eu vou ter que passar por isso. Então seja feita a vontade de Deus. Irmãos, aleluia, não vamos procurar atalho para chegar no reino do céu, não vamos procurar caminhos fáceis, não vamos procurar, aleluia, maneira mais fácil, não, mas vamos andar pelo caminho, porque Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que vão por ele, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que querem entrar. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia. Porque muitas pessoas, muitas vezes, aleluia, querem facilidade para servir a Deus. Mas, aleluia, não vai ser fácil, irmão. É uma pregação de Jesus, a maioria do povo foi tudo embora. E Pedro disse: mas Senhor, a palavra está dura. Como quem diz: pastor, você está pregando umas palavras muito duras. O povo está indo embora, o povo não quer saber. E Jesus disse: Pedro, não quer ir também não, Pedro? Jesus disse: quer ir também não, Pedro? Acompanha eles, quer ir, vai. Você não é obrigado a me servir, você não é obrigado a estar comigo, você tem que me servir de coração. Louvado seja Deus, você tem que se entregar de corpo, alma e espírito, porque Deus, aleluia, Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Sem Ele, aleluia, sem nós, Ele é Deus, e conosco Ele é Deus, e sem nós Ele continua sendo Deus. Meu Deus, aleluia. É nós que estávamos perdidos no mundo sem salvação. É nós que precisava da misericórdia de Deus, e Ele foi lá e nos resgatou. Quantas vezes a gente já passou, irmão, aleluia, por muitos momentos difíceis que deu vontade de desistir, mas nós estamos aqui. Quantas vezes a gente olhou para nós mesmos e não via mais motivação, não via mais, não tinha ânimo para prosseguir. Mas nós temos que todo dia, em todo momento, estar decidindo. Temos que decidir servir a Jesus. Temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, como Jesus fez e seguiu. Glória a Deus. Tome a sua cruz. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Mas o problema, irmão, é que as pessoas muitas vezes não querem negar a si mesmo. Elas querem ser elas mesmas. Elas querem servir a Jesus do jeito delas. E Jesus, aleluia, louvado seja Deus, Ele não quer, aleluia, louvado seja Deus, que a gente venha querer servir a Ele do nosso jeito, mas é do jeito dele. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus fala, em Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Então, irmão, nós somos servos. Servo de Deus. Servo é para quê? É para obedecer o seu Senhor. Glória a Deus. Servo é para respeitar a autoridade que Deus colocou na vida das pessoas.
um dos segredos da vitória da gente é respeitar as autoridades. Porque Deus constituiu autoridades aqui nessa terra. Toda autoridade, seja a glória a Deus, foi constituída por Deus. Mas hoje em dia muitos não querem mais respeitar pastor, não querem respeitar a polícia, não querem respeitar governos, não querem respeitar ninguém, autoridades de Deus. E quem não obedece à autoridade, quem não respeita a autoridade, está desrespeitando a Deus, porque é uma autoridade dada por Deus. Então, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que Jesus, ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Mas muitos tropeçaram nela, na pedra de esquina que é Jesus. Então os próprios edificadores, que é o povo de Israel, tropeçaram na pedra, né? Eles que guardaram ali a lei, os mandamentos, tudo, até a chegada de Jesus, que é o Messias, mas muitos o rejeitaram. Então, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Caminhar com Jesus, muitas vezes nós vai passar pelos espinhos, nós vai ter momento que vai pensar em desistir, mas a gente temos que dizer: seja feita todavia a tua vontade e não a minha, né? Então é esses momentos que a gente passa. Não é todo mundo que quer muitas vezes lutar, ter paciência com pessoas. Muitas vezes, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, ouvir coisas que não quer ouvir. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a Bíblia diz que nós somos enviados como ovelha para o meio dos lobos. Mas a gente temos que ser prudente como a serpente e simples como as pombas. Né, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente aceita Jesus, irmãos, aleluia, de coração, quando a gente realmente é tocado pela palavra e a gente quer servir a Jesus, a gente não vai, irmão, ficar preocupado com coisa desse mundo. A gente quer Jesus, a gente encontrou Jesus, a gente agora quer Ele na nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Independente de placa de igreja, independente de qualquer coisa, irmão, nós encontramos Jesus e queremos servir a Ele, né? Aleluia, aleluia. Quando a pessoa quer Deus de verdade, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Ele é atraído pela graça de Deus, é atraído pelo Espírito Santo de Deus e ele é direcionado, né? Aleluia, louvado seja Deus. Ele reconhece, entende que ele deve ser feito a vontade de Deus na vida dele e não a dele. Aleluia. Quando eu entrego a minha vida para Deus, eu agora estou na mão de Deus, né, irmãos? Aleluia. Quando a gente vem num lugar como esse, a gente ouve a palavra de Deus, aleluia, para a gente sair daqui, irmão, edificado. Porque, irmão, se a gente não estiver ligado, estiver na carne, é no momento desse que chega uma pessoa e vem endemoniada, e a pessoa está lá na carne, vacilando. E se não tem que estar ligado no Espírito, irmão, tem que estar ligado, tem que estar ali ligado em Deus. Para quê, irmão? Para na hora que vier as coisas que Deus permitir, a gente está preparado para expulsar o mal, para repreender o mal. Tem que estar ligado na presença de Deus, não é em outra coisa não. Verdade. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas infelizmente, irmão, muitos, aleluia, estão, aleluia, parece que não estão tendo motivação mais. Porque Deus é Espírito, irmão. Importa que eu adore em Espírito e em verdade. Né? Louvado seja Deus. Deus quer usar você, Deus quer usar eu, Deus quer usar o jovem, quer usar, mas é preciso dar importância para a palavra de Deus, dar importância para esse momento aqui. Daqui a pouco nós vamos para casa e pronto, vamos para casa, já é outro, já vai estar em outro pensamento, não vai estar aqui ligado em Deus. Aqui é o lugar que a gente vem para adorar, porque senão a gente sai daqui do mesmo jeito, irmão, e a luta está aumentando, o diabo está se levantando, né? Louvado seja Deus, porque se a gente não lutar, irmão, se a gente não se importar, você pensa que Deus vai adular ninguém para servir a Ele? Você pensa que se a gente servir a Deus de qualquer maneira, Deus quer essa adoração de qualquer maneira? Não quer, irmão. Deus não está mendigando a adoração de ninguém, não. Deus não está mendigando que você venha para a igreja, não, irmãos.
Nós vimos para a igreja adorar a Deus, porque Deus nos chamou, porque Deus nos salvou, porque Jesus deu o seu Filho por nós. Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, aquela dor, aquele escravo enfiado nos seus pés, na sua mão. Derramou seu sangue por nós, na cruz do Calvário. Aleluia, não era para nós chegar na presença de Deus já chorando, botar o pé ali, já sentir, estar constrangido com a presença de Deus. Por quê, irmão? Porque esse aqui é um lugar de santidade, de adoração a Deus. A gente temos que levar a sério, porque Deus, aleluia, a Bíblia diz que Ele não tem culpado por inocente, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz, aleluia, né, que Deus, aleluia, que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, né? Porque, irmão, como é que a vida da gente vai prosperar? Deus quer abençoar a gente, Deus tem vitória para a nossa vida, tem projeto para a nossa vida, mas muitas vezes nós queremos escolher os nossos próprios caminhos e não os do Senhor. E aí é onde nós, muitas vezes, quebra a cara, cai no meio dos espinhos, se arrebenta. E depois tem muitos que, em vez de se arrepender e se voltar para Deus, ainda fica murmurando, reclamando: ah, Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu? Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Rebeldia. Rebeldia. A Bíblia diz: de que se queixa o homem vivente na terra? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, irmãos. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. Então, Jesus tomou o caso. Aleluia. Jesus mesmo tomou em nosso lugar o caso que o Pai lhe deu, né? Qual o conteúdo do cálice que Jesus tomou? A ira de Deus sobre os nossos pecados, né? Então, o cálice que Jesus tomou foi a ira de Deus sobre nós. Porque, irmãos, quando a gente estava, irmãos, aleluia, no mundo, nós estávamos ali e falava em Deus. Nossa, graças a Deus, tudo é o penso em Deus. Claro, tem que honrar a Deus, né? Todos nós, as pessoas que estão no mundo, elas falam em Deus, elas fazem a sua oração, se benzem quando sai de casa, quando chega, tem seu modo de falar com Deus, faz a sua reza. Porém, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, se a gente não confessou Jesus como Salvador, se a pessoa não decidiu servir a Deus em espírito e em verdade, se a gente não tiver, aleluia, posicionando a nossa vida na presença do Senhor, o que permanece sobre nós é a ira de Deus. Quando Jesus deu a sua vida por nós, então, para aquele que se arrepende e volta-se para Deus, a ira de Deus é tirada de cima dele, né? E entra a graça de Deus, a salvação. É terrível, irmão. Por isso que quando a gente estava no mundo, a gente vivia uma vida perturbada, tá? Aquela perturbação, dificilmente tinha um momento de alegria. E quando a gente ficava alegre, a gente já ficava preocupado. Sei não, mas hoje eu acho que eu vou passar raiva. Eu já pensava assim. Quando eu estava rindo demais lá no mundo, eu pensava assim: eu acho que hoje eu vou passar raiva, porque eu estou rindo demais. Estou muito alegre, estou dando risada. Então, nem alegre eu não gostava de ficar, porque já pensava que eu ia sofrer lá na frente. Por quê? Porque a ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus por causa do pecado, irmão. O pecado só causa a ira de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E a gente precisamos buscar estar debaixo da graça de Deus. Porque muitas vezes a gente está debaixo da misericórdia de Deus. O diabo está ali, doido para tragar, doido para arrastar para um mundão, doido para tirar nós da presença de Deus. E a gente às vezes não se preocupa, vai se deixando levar. É que nem Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, né? Não, irmão, não é assim não. Porque muitas vezes a gente deixa a vida levar nós, e a vida vai levar nós para um lugar que a gente pode não conseguir mais sair lá, né? Então a gente temos que deixar
o Espírito Santo nos guiar, dá ouvido à voz do Senhor. Quando o Espírito Santo mandar você orar, ore. Mas como assim, pastor? O Espírito Santo vai mandar orar? Vai. Porque o diabo não manda você orar. Mas quando vier no seu pensamento, eu vou orar, ali já é Deus que está mandando você orar. Obedecer a Deus, irmão, é isso, irmão. Aleluia, meu Deus. Obedecer a Deus é você sentir Deus tocando no seu coração. Vai orar, você ir orar. Vai ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia e lê, nem que seja um versículo, mas lê a sua Bíblia. Né? Deus tocou no seu coração. Está perto de alguém, fale de Jesus para ela. Abra a sua boca que Deus vai te usar. E às vezes a pessoa é amigo de tanta gente, mas não convida um só para a igreja, irmão. É pessoa sofrendo, precisando. E a pessoa às vezes está ali, o diabo oprimindo, e a pessoa nem sequer convida para a igreja. Né, irmão? Louvado seja Deus. Deus é quem faz a obra, irmão, não é nós. Nós pregamos, ensinamos, convidamos, oramos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. E é quando a pessoa dá lugar, quando a pessoa quer. Né? Aleluia. Tem muitas pessoas na igreja, irmão, que poderiam ganhar muitas almas para Jesus. Mas muitas vezes, irmão, a pessoa, aleluia, não tem interesse pelas coisas de Deus. Né? Louvado seja Deus. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso conosco, e ainda nos dá força para buscar. Né? Louvado seja Deus. Porque a salvação é pela gente ganhar alma, irmão? Não. A salvação é pela graça. Mas o galardão de Deus, a recompensa de Deus da glória, aleluia, que a gente vai ter, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus. É pelas nossas obras que nós fizermos a vontade de Deus. Nós vamos ser recompensados, irmão, nessa vida e na outra também. Louvado seja Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus, a gente vamos receber o galardão. Que galardão é esse? A Bíblia diz a coroa da vida, né? Ao que vencer. Então, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Muitas vezes a vida da gente pode ser mais fácil, as portas podem se abrir, as barreiras caem por terra na nossa vida. Mas é quando a gente começa a entender que é Deus. Deus não vai mandar você orar. Deus não vai mandar, o diabo, né? Não vai mandar você orar, não vai mandar você ler a Bíblia. É Deus que manda. Então, ou você obedece à voz de Deus, ou à voz do inimigo. Se Deus diz para você, vá orar, e você vai dar ouvido àquele filho do inimigo que muitas vezes vai procurar conversa com você tarde da noite para você não orar, e você prefere dar ouvido, ir lá, bater papo, que muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus, as pessoas falam com você, conversam com você, porque muitas vezes você fica entrando nas conversas erradas. Começa a falar de Jesus para ver se quer conversa mesmo, né? Fala de Jesus para ver. Aleluia, louvado seja Deus. É melhor andar sozinho, irmão, do que muito mal acompanhado. Muitas vezes a gente tem muitos amigos, mas tem que saber se esses amigos prestam. Tem que saber se é amigo de verdade, irmão. Porque muitas vezes a gente tem muitos amigos, mas muitas vezes não é amigo verdadeiro. Às vezes é amigo falso, quer seu mal, quer arrastar você para o erro, para o abismo. Né? E a ira de Deus, aleluia, foi tirada de sobre aqueles que creem. A ira de Deus, aleluia. Uma das coisas também que Jesus bebeu é a incredulidade das pessoas, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, mesmo que Jesus morreu na cruz, aleluia, as pessoas ouvem a palavra, tudo, mas as pessoas são incrédulas. Ele disse, no pecado, porque não crê em mim. Né? As pessoas normalmente não creem em Jesus. É crer, como que eles vão crer, irmão? É ouvindo a palavra. Né? As pessoas vão crer quando elas ouvirem a palavra. É ouvindo a palavra que vem a fé. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, o conteúdo que nos move, o conteúdo, aleluia, glória a Deus,
Deus que nos guia, que nos abençoa. É a unção de Deus na nossa vida. É isso que nos movimenta. E nós precisamos, aleluia, louvado seja Deus, ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. E aí dessa forma, irmão, o Espírito Santo vai tomando conta de nós. Aleluia, o amor de Deus vai nos envolvendo, né? Porque quando a gente quer obedecer a Deus, irmão, tenha certeza de uma coisa: família vai ficar com raiva de você, família vai ficar com inveja de você, pessoas ao redor vai desejar o mal para você. Por quê? Porque você, quando obedece a Deus, você é inimigo do mundo. O mundo inteiro se torna seu inimigo. É verdade. Até pessoas que muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus, está na igreja. Se ela não tiver no Espírito Santo de Deus, ela estiver na carne, ali a influência do mal age e muitas vezes entra os sentimentos ruins na vida da pessoa. Contra a sua vida. Mas, aleluia, se você der ouvido à voz de Deus e seguir a voz dele, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, aleluia. Como purificará o jovem o seu caminho? A Bíblia diz: observando a tua palavra. Aleluia. Então o Senhor bebeu o cálice da incredulidade das pessoas, porque as pessoas não creem em Jesus. Elas não creem, não adianta. Para elas crerem é necessário que Jesus abra os olhos espirituais dela. Às vezes você está ali alegre, falando de Jesus, você está feliz, glória a Deus, as pessoas não entendem nada. Você está pulando na igreja, está feliz, falando em língua. O que está acontecendo? Esse cara está doido. É assim que o povo pensa. Então, enquanto Deus não tirar a cegueira dos olhos da humanidade, que o diabo cegou, não tem como elas enxergar a luz do Evangelho, porque foram cegadas pelo inimigo. Então, só quando Deus tira a cegueira dos olhos das pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Um dos cálices que Jesus bebeu, também um dos conteúdos é, aleluia, louvado seja Deus, os pecados do mundo inteiro. João 1:29. Aleluia, louvado seja Deus, diz que Ele morreu pelos nossos pecados, não somente pelo nosso, mas pelo de todo mundo. Né? Então todos os pecados, todo o pecado da humanidade estava sobre Ele, ali. Glória a Deus. Então imagine, irmãos, aleluia. É difícil mesmo, mas hoje as pessoas dizem: faz uma campanha na minha casa. Nós já imagina, vou passar luta, vou passar ver briga dentro de casa, às vezes eu vou passar tribulação, meus filhos, às vezes. A gente até sabe, chega a bater uma angústia, porque a gente vai fazer o bem para aquela pessoa, a gente já sabe o que vai passar, já imagina, porque já passou, tem experiência, né? Mas seja feita a vontade de Deus, e não a nossa. Temos que fazer a vontade de Deus, irmão. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Porque, aleluia, louvado seja Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor Ele honra, o Senhor Ele abençoa, o Senhor Ele dá vitória. A luta vem, o inimigo às vezes se levanta, mas cai por terra. A luta vem, mas o Senhor dá vitória. E o Senhor recompensa aquele que faz a obra. Meu Deus, glória a Deus. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Então uma coisa eu digo para vocês, para minha esposa, minha filha, para o irmão que está aqui nessa noite. O que eu sou hoje é Deus na minha vida. Eu não sou nada, eu não era nada. Glória a Deus. Eu era um pinguço, eu andava pelas portas do bar bebendo. Ninguém dava nada por mim, logo eu ia morrer de cirrose. Né? Era rejeitado, ninguém gostava de mim. Vivia lá no Nordeste, a maioria das pessoas me odiava. Queria ver o meu filho. E até minha família, muitos não gostavam de mim. Muitos já tinham me rejeitado, mandado embora de casa, porque já não me aguentava mais, até aqui em São Paulo. E eu olhei para Jesus, entrei numa igreja até mesmo embriagado e falei com Deus: Deus, muda a minha vida, Senhor. Se o Senhor abençoar, abrir uma porta de emprego para mim, Senhor, e me abençoar, e preparar um lugar para eu morar, eu vou te servir.
né? Eu vou para a tua casa, Senhor, eu vou sair desse mundão de pecado, vou largar o álcool, o cigarro, a prostituição, né? E ali, irmão, quando eu cheguei em casa, na casa do meu tio, que já tinha até falado, ou ele sai de casa ou então eu saio. Eu digo, não precisa, eu vou sair. Deus existe, Ele vai me abençoar. Quando eu cheguei em casa, estava lá o recado: amanhã você vai lá na empresa, tal, leva seus documentos para você registrar sua carteira, né? E ali eu fui. Quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar naquele lugar. E ali dentro o irmão que trabalhava ali já me convidou para a igreja, deixou eu morar na casa dele até eu me estabilizar. E ali, a partir dali, Deus foi trabalhando na minha vida, né? Em 2 anos que eu estava na igreja, Deus preparou um casamento, né? E Deus foi abençoando, irmão, preparando tudo que eu sonhava na minha vida. Por quê? Porque eu estava no pecado, mas eu via que o pecado não era bom. Eu tinha o desejo de vencer. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é vencido por alguma coisa é escravo daquele que vence, irmão. Se o pecado te vencer, você se torna escravo do pecado. Por isso que muitos estão aí sem força. Não sei porque eu não quero ir para a igreja. Porque deixou o pecado vencer ele. O pecado, a natureza do pecado, a pessoa nem praticou, mas é a natureza pecaminosa que luta contra o espírito, a carne, entendeu? E a gente temos que alimentar o nosso espírito na igreja quando a gente vem, temos que adorar, temos que ouvir a palavra, se alimentar da palavra, temos que buscar, temos que orar na nossa casa, se alimentar espiritualmente, porque, aleluia, louvado seja Deus, o diabo não para de trabalhar para nos destruir, para acabar com a nossa vida. E por que a gente vamos ficar relaxado? Não podemos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, porque o diabo não tem medo de cara feia, não tem medo de maquiagem, o inimigo não tem medo de brabeza, de ignorância, não. O inimigo foge do crente que ora e do crente que vigia também. Sabe qual é? Tem um pastor que ele costuma dizer: o maior jejum é a vigilância. Não adianta você jejuar agora e de tarde você comer um prato dobrado, né? Mas você tendo vigilância durante seu dia, você acordar de manhã, ler um versículo da Bíblia, um capítulo, você fazer sua oração, ir para o seu trabalho e você passar o dia ali vigiando para não falar coisas que não agradam a Deus, para não fazer coisas que não agradam a Deus, você vai passar o dia ali e o inimigo não vai conseguir fazer o que ele quer na sua vida, porque você está vigilante, você está ligado na palavra de Deus, você está meditando na palavra de Deus. Então os que meditam na palavra de Deus prosperam, né? A Bíblia diz: prosperarão aqueles cujo coração está firme em ti, o coração em Deus, porque eles confiam em ti, né, irmãos? Então, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, muitas influências malignas, negativas, lutando contra nós, para nos arrastar para o mundo, para nos afastar de Deus, e para estar perto de Deus está sendo difícil, para andar com Jesus está sendo difícil, porque é muita multidão, é muita coisa para nos afastar dele. Mas nós temos que vencer tudo isso, né? Temos que vencer as barreiras e ficar perto de Jesus. Porque quando a gente está com ele, aleluia, o mal ele bate em retirada. Glórias a Deus, né? O apóstolo Paulo ele falou lá em Romanos 7, se eu não me engano, ele fala: eu tenho vontade de servir a Deus, desejo agradar a Deus, mas eu vejo no meu corpo, com a lei de Deus, ele diz, com o meu espírito eu sigo a lei de Deus, eu sigo a Deus, mas no meu corpo eu vejo uma outra lei, que é a lei da carne, a natureza carnal, que guerreia contra a lei do meu entendimento, né? Me fazendo muitas vezes ficar cativo, me levando cativo
todo pensamento bom. Ou seja, aí vem você, medita na palavra, ora, sua mente está cheia de coisa boa, mas tem uma lei dentro de você que vem e leva cativo aqueles pensamentos, muda o pensamento da gente, né? Então é o que, irmão? A natureza do pecado que está em nós, ela ela está na carne e ela usa a carne para poder tentar nos abater espiritualmente. Por isso que a gente precisa estar praticando a palavra de Deus. E a Bíblia diz: não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Ele, para concluir aqui, né? O que é para nós hoje o cálice? O que é para nós hoje o cálice que Jesus bebeu? Para nós é uma fonte de bênção, né? Para nós é uma recordação do seu sangue precioso. Mateus 26, 28. Motivo de gratidão e adoração. Tudo que Jesus passou para nós hoje. Um indicativo da volta de Cristo. Tudo isso é para nós hoje. Aleluia. Porque no mundo tereis aflição, a Bíblia diz, mas tem de bom ânimo. Jesus passou por tudo isso, mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Quando nós decidimos servir a Deus, nós sabemos, irmãos, aleluia, é bom, irmão, ter a igreja cheia de gente, mas aleluia, louvado seja Deus, nem todo mundo está na mesma motivação. Muitas vezes só está ali porque quer uma coisa material, até mesmo uma porta de emprego, até mesmo um carro, uma casa, quer a volta do marido, a libertação da mulher, do marido, dos filhos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas bom mesmo é quando a gente, aleluia, reconhece, aleluia, a graça de Deus. Bom mesmo é quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Aleluia, e a gente serve a Ele pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Quando a gente serve a Deus pelo que Ele é, irmãos, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de pensar, né? Louvado seja Deus. E nada mais nos afaste do amor de Cristo Jesus. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo, né? A Bíblia diz: a doença, a tribulação, é esse que tem o encontro com Deus. Nada pode separar ele do amor de Cristo, porque, aleluia, louvado seja Deus, ele conheceu a Deus, conheceu Jesus. Jó, ele teve um momento que ele falou: agora, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, aleluia, louvado seja Deus. Jó viveu um momento que ele só ouvia falar de Deus, guardava a palavra dele, os ensinamentos, mas ele ainda não tinha tido esse encontro com Deus. O sofrimento, a luta que Jó passou, aproximou ele mais de Deus. A luta, a dificuldade, irmãos, aleluia, tem que nos aproximar mais de Deus, não nos afastar. Jesus poderia ter fugido da cruz. Jesus poderia ter dito: não, Senhor, eu não quero passar por isso. Ah, não, se for para salvar o mundo, eu tenho que passar por isso. Não quero. É verdade. Não, mas ele disse: Senhor, vai ser difícil, Pai. Eu vou derramar meu sangue, vão cuspir na minha cara, né? Eu vou carregar essa cruz, vou chegar lá, ainda vão apregar minhas mãos no madeiro, vai furar meus nervos, minha carne, né? Depois, Senhor, vão apregar meus pés também no madeiro. Eu vou ficar ali agonizando, sofrendo, meu sangue derramando. E por fim ainda vão enfiar uma lança nas minhas costelas para derramar a última gota de sangue. E nem sangue saiu mais, saiu água. Quando aquele soldado pegou aquela lança e enfiou debaixo das costelas de Jesus, não saiu sangue mais, saiu água. Ele disse: eu vou passar por tudo isso, Pai, mas eu vou. Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. É uma das pregações que muitas vezes, aleluia, ninguém quer escutar. Dizer que é a vontade de Deus que você passe por lutas, por sofrimento às vezes. Mas é permissão de Deus.
sofrendo, fazendo bem, seja, aleluia, maltratado, mas fazendo bem, aleluia, você tapa a boca daqueles que falam mal do Evangelho. Aleluia. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Porque uma das coisas, irmãos, que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida foi a murmuração. Glórias a Deus. Toda aquela nação que saiu de Israel, do Egito, não entrou na terra prometida. Somente 2, e aquela geração de 20 anos para baixo. Amém? Glória a Deus, entrou na terra prometida. Mas aquela nação, aquele povo murmurador, que reclamava, que não queria saber de Deus, eles não entraram na terra prometida. Amém? Louvado seja Deus. Que a gente venha cada dia buscar mais a presença de Deus, se encher da sua graça e servir a Deus em espírito e em verdade, servir ao Senhor com alegria. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez ovelha sua, povo seu, ovelha do seu Pai. Foi Ele que nos salvou. Então, aleluia, seja feita a vontade dEle na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus, graças a Deus por essa palavra. A hora não espera, né? Vamos agradecer ao Senhor nessa noite por tudo, em nome de Jesus.